A palavra diz, em Deuteronômio 10, eu falo esse versículo para vocês praticamente todas as vezes que eu prego. E hoje não vai ser diferente. Até isso entrar no espírito de vocês. Deuteronômio 10, 12 diz assim: agora, portanto, ó Israel, que é que Yahvé, o teu Deus, pede de ti? Diga assim, diga o teu nome. Portanto, agora, ó, o que é que o teu Deus pede de ti? Você faz essa pergunta, que Deus está pedindo para mim? O que Deus quer de mim? Ora, apenas que tema o Senhor com amor, andando em seus, servindo ao eterno teu Deus com todo o teu e com toda a tua. Isso está onde? Dentro ou fora? Dentro. Pode passar. E que tem muitas pessoas que estão procurando felicidade adoidado. Que nem eu quando eu fui para a igreja no começo. Eu só queria felicidade. Mas quando eu comecei a andar nos caminhos do Senhor, obedecer os seus mandamentos, as suas doutrinas, eu encontrei a felicidade. O Senhor quer de ti que você obedeça. Que você ande nos seus caminhos. Que você não apenas conheça o que está escrito. Que você não apenas se denomine crente. Que você não apenas tenha passado pelo batismo das águas, mas Ele quer que você obedeça. Ele quer que você seja uma pessoa transformada. Ele quer que você, que antes era água, se torne vinho. Ele quer que a aliança que antes era de letras numa tábua de pedra, agora seja uma aliança de sangue e espírito. Deus não quer que você tenha uma aliança com a religião, com o sistema de regras que não liberta, que não cura ninguém. Ele quer que você tenha um compromisso com a sua palavra, a palavra genuína, a palavra que ela é escrita com letras de sangue. Sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, o sangue de um Deus vivo, um Deus que transforma, que cura e que liberta. Quando nós o permitimos, quando nós temos uma aliança, quando nós temos um compromisso com Ele. Ele quer que você seja uma pessoa obediente. Tiago diz, não sejamos apenas ouvintes, mas sejamos praticantes da palavra. Quando nós praticamos, nós precisamos praticar com autenticidade, com genuinidade, com verdade. Volto a dizer, não porque é certo, mas porque eu amo e conheço Deus, eu tenho uma aliança com o Senhor, o Deus que eu sirvo. Versículo 16, pula para o 16. Vamos pular. Circuncidai, pois, o vosso coração espiritual, retirando toda a obstrução carnal, e deixai de ser insubmissos e teimosos. Deus não quer que você seja uma pessoa que vive de aparência. Deus não quer que você seja uma pessoa que vive um sistema aonde você fala de um Deus que as pessoas não veem Ele resplandecendo na tua vida. Aonde você fala de uma palavra que não é verdade na tua vida. Muitas pessoas, elas declaram versículos bíblicos, mas eles não são uma verdade na vida da pessoa. Porque verdade é aquilo que nos liberta. E quando a palavra de Deus ela não está libertando você, é porque ela não é uma verdade para você. Porque aquilo que é uma verdade vai me libertar. Então não adianta eu declarar a escritura sagrada se ela não for verdade para você. Como a palavra do Senhor não pode ser verdade para mim? Quando você não vive, quando você não pratica, então ela não é verdade. Porque se você crê que ela é verdade, você vai se submeter a ela. Se você crê que verdadeiramente Cristo é o Filho de Deus, você vai se submeter a Ele. Só que tem muitas pessoas que creem muito mais no pecado, creem muito mais no mundo, creem muito mais nos prazeres do que no Filho de Deus. Só que eu quero ler para você 1 João 5. Eu quero que você preste atenção. Eu vou ler até o 12. Preste atenção no que nós vamos ler aqui. A palavra do Senhor diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido, e todo aquele que ama o Pai de igual modo. Então,
Se eu creio em Jesus, se eu creio que Jesus é o Cristo e que Ele é nascido de Deus, então eu demonstro amor, eu demonstro a minha fé, eu demonstro a minha fidelidade. Então todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então se você crê verdadeiramente em Cristo, automaticamente você se torna um filho de Deus. E todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também o que dele foi gerado. Então eu não posso querer Deus se eu não quero Jesus, e eu não posso querer Jesus se eu não quero Deus. Por quê? Está conectado. Dessa maneira sabemos que amamos os filhos de Deus. Quando amamos a Deus e obedecemos aos seus. E não como é demonstrado esse amor? Quando eu amo a Deus através da obediência aos seus mandamentos. Então não adianta eu falar de Deus se eu não sou obediente, né? Porque nisso consiste o amor a Deus. Porque nisso consiste o amor a... Em quê? Então não adianta eu falar de Deus, que eu conheço a Deus, que eu amo a Deus, se eu não pratico a palavra de Deus. Então, na verdade, é uma mentira. É uma mentira. Se eu amo a Deus, eu pratico a sua palavra, eu cumpro os seus mandamentos. Eu amo a Cristo, eu entendo que Cristo é o Filho de Deus e automaticamente em Cristo eu me torno um filho de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esse é o triunfo que vence o mundo. A nossa... Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho. Então só existe uma maneira de vencer o mundo. Crendo que Cristo é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por intermédio da água e sangue. Jesus Cristo. Não apenas mediante a água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porquanto o Espírito é... O Espírito é... Assim há três que proclamam testemunho. O Espírito, a água e o sangue. Você entende? A água, todo mundo já passou. Mas precisa do sangue e Espírito para que haja um testemunho completo. Nós aceitamos o testemunho dos homens, contudo o testemunho de Deus tem maior valor, porquanto é a palavra de Deus que Ele próprio afiança acerca do seu. Ora, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Todavia, todo aquele que não deposita fé em Deus o faz mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus proclama acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos concedeu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então muitas pessoas elas acham que porque elas têm uma Bíblia ou porque elas conhecem alguns versículos bíblicos, elas têm uma conexão, elas têm uma aliança, elas estão garantidas. Mas a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz que nós precisamos da água, nós precisamos do sangue, nós precisamos do Espírito. E a Bíblia diz que sem o sangue, sem o Espírito, nós não temos parte com o Senhor. O sangue e o Espírito estão em Cristo. O Filho tem a vida. E quem não tem o Filho não tem a vida. Jesus Cristo veio para nos transformar. Da água para o vinho. Aquilo que não tinha uma essência. Aquilo que não tinha cor, sabor, não tinha cheiro. Aquilo que não era. Ele veio para nos transformar em algo novo. Essa é a obra de Jesus. Em Cristo nós temos a vida eterna. Mas eu creio em Jesus. O que nos comprova quando realmente nós cremos em algo é o resultado da nossa vida. Eu posso dizer que eu creio em algo, mas se eu não buscar por aquilo, é porque na verdade as minhas palavras são mentirosas. Quando eu digo que eu creio em Jesus, as palavras de Jesus fazem morada dentro de mim. O Espírito de Deus habita em mim e eu vou resplandecer essa verdade, porque eu creio e aquilo que eu creio precisa transformar minha vida.
Não adianta falar que eu creio. Eu preciso viver. E quando eu vivo, eu manifesto a minha fé. Quando eu pratico, eu manifesto a minha crença. A Bíblia diz que uma fé sem obras, ela é morta. Está escrito assim: você tem fé? Muito bem. Me mostra a tua fé e eu vou te mostrar a minha fé mediante as minhas obras. Ele está dizendo o quê? Eu não vou só falar que eu acredito, eu vou mostrar que eu acredito através da minha vida. Eu vou mostrar que eu acredito através da minha história. Eu vou mostrar que eu acredito através da transformação da água para o vinho. Quem crê, manifesta aquilo que crê. O Senhor não chamou a sua igreja. Eu falei isso aqui num dos últimos cultos. Deus não chamou a sua igreja para ser uma igreja emocionada. Deus nos chamou para sermos uma igreja transformada. Deus não chamou você para viver de culto em culto, emocionado, porque ouviu uma profecia. Emocionado porque recebeu uma palavra profética. Emocionado porque alguém disse que Deus está trabalhando em teu favor. E aí a pessoa se emociona, sai e continua vivendo a mesma vida. Isso é viver emocionado. Sabe aquele povo que gosta de viver de profecia? Não que Deus não fale através de profecia, Deus fala. Mas quando Deus fala, a pessoa precisa se mover, precisa haver uma transformação de vida. A profecia que vem de Deus, ela gera algo em nós. A Bíblia diz que a chuva desce para cumprir um propósito, a neve desce para cumprir um propósito. E assim também é a palavra de Deus. Ela não voltará para Deus vazia. Então, quando Deus fala, cumpre um propósito. Agora tem muita gente vivendo emocionada. Ai, Deus falou, Deus fez, Deus isso, Deus aquilo. Mas não tem transformação. Não tem libertação. Não, Deus não quer uma igreja emocionada. Deus quer uma igreja transformada. Deus quer manifestar em você a obra da cruz. Da água para o vinho. Da palavra em tábuas de pedra para a palavra escrita em corações de carne e espírito. Deus não quer que a palavra esteja fora de você, mas na pessoa de Jesus Cristo esteja dentro de você. Amém? A água purifica externamente, enquanto o sangue purifica internamente. A circuncisão antes na lei era no prepúcio, era externamente, era na carne. Mas depois o Senhor diz: agora eu quero algo diferente. Eu quero que você circuncide um coração espiritual. Ele está dizendo agora: a aliança não é externa, a aliança não é na carne, a aliança é no sangue, a aliança é no espírito, a aliança é dentro de você. O Senhor quer que você tenha uma aliança com Ele. Não uma aliança de palavras, mas uma aliança de coração, uma aliança de espírito, uma aliança de sangue. Uma aliança onde você irá se submeter. Onde você está disposto a obedecer. Onde você está disposto a deixar o Senhor curar as tuas feridas. Onde você está disposto ao Senhor tocar nas profundezas da tua alma e expor as trevas que existem dentro de você. Por que isso, apóstola? Para que as trevas elas sejam dissipadas, a luz precisa entrar. E a única maneira da luz entrar é você permitindo, é você abrindo a porta, é você deixando o Senhor tocar. Uma ferida, se ela não for mexida, lavada, ela não vai ser curada, ela vai infeccionar, ela vai criar pus, ela vai apodrecer e ela vai sangrar. Mas quando você deixa o Senhor mexer, o Senhor vai limpar, o Senhor vai tratar e ela vai ser curada, ela vai cicatrizar. Vai ser só uma memória, mas não vai mais sangrar, não vai mais doer. Só que tem muitas pessoas que não querem deixar o Senhor tratar, o Senhor curar. Tem muitas pessoas que querem manter coisas em oculto, coisas em trevas, porque tem medo, porque tem vergonha, porque acha que as pessoas vão julgar, vão apontar. Ei, querido, quem fala isso para você é o diabo, não é o Senhor. O Senhor quer que você seja curado, o Senhor quer que você seja liberto, o Senhor quer que você seja transformado da água para o vinho. O Senhor quer fazer algo totalmente novo na tua casa, na tua vida, na tua história, na tua família. O Senhor quer mudar a tua circunstância, o Senhor quer mudar a tua situação, o Senhor quer mudar o teu cativeiro.
o Senhor quer mudar a tua história. O Senhor não tem uma história de derrota, de humilhação, de vergonha para você, não. O Senhor tem algo totalmente novo para você. Mas o Senhor não fará nada daquilo que você não quiser que Ele faça. O Senhor não fará nada daquilo que você não permitir que Ele faça. Não adianta dizer assim, Senhor, eu quero. E quando o Senhor chega, você diz, não, Senhor, aqui não toca. Faz, Senhor, mas sem mexer aqui. Faz, Senhor, mas sem expor isso aqui. Ei, querido, não é do jeito que você quer. É do jeito dEle. Ele sabe o que você precisa. Muitas vezes nós queremos que Deus faça do nosso jeito. Não funciona assim. Se precisar colocar o dedo na ferida, o Senhor vai colocar para curar. Mas se você não deixar, você vai continuar doente. Machucado e ferido. Qual é a ferida, apóstola? Para alguns é o orgulho. Para outros é a amargura. Para outros é a religiosidade. Eu não sei qual é a tua ferida. Mas o Senhor quer tocar, porque Ele quer transformar a tua vida de dentro para fora. De dentro para fora. De dentro para fora. Assim como Ele transformou a minha vida. Assim como Ele transformou a minha história e a de muitos irmãos aqui. O Senhor quer transformar a tua também. Ninguém entra na presença de Deus por acaso. Ninguém ouve a palavra do Senhor por acaso. Ninguém chega diante de um profeta, de um homem ou de uma mulher de Deus por acaso. Sem que o Senhor traga. Às vezes as pessoas querem que Deus fale de uma maneira íntima e pessoal, sem expor. Só que eu costumo dizer assim, Deus, Ele fala assim. Só que tem muitas pessoas que elas estão com o coração tão duro, os ouvidos tão tapados, que elas não escutam. Ou quando Deus fala, elas não aceitam. E aí sabe o que Deus faz? Deus usa pessoas. Deus usa profetas. E Deus diz, Deus quer fazer algo novo. Mas deixa Ele tocar aonde precisa tocar. Deixa Ele expor aquilo que precisa ser exposto. Deixa Ele chegar aonde é preciso que Ele chegue. Pare de querer fazer do teu jeito. Pare de querer fazer da tua maneira. Pare de resistir ao agir do Senhor. Quebrante esse coração duro aí. Remova esse coração de pedra aí. E deixa o Senhor tratar as tuas feridas. Deixa Ele fazer algo novo.